Olá, boa tarde. Nossa aula de hoje, aula de História, e vamos falar sobre os municípios brasileiros. Município. Os municípios brasileiros são repletos de uma história que, desde a chegada dos portugueses ao Brasil, começou a ser escrita. Formação dos municípios. Os municípios surgiram com a chegada dos portugueses ao Brasil, através da exploração dos territórios da nova terra descoberta. O primeiro local de atracagem dos portugueses em 1500 foi chamado Porto Seguro, na Bahia. Porém, apenas no ano de 1535, o vilarejo virou município. A vila de São Vicente, no litoral de São Paulo, foi o primeiro município a ser fundado pelos portugueses no ano de 1532. Então, assim que os portugueses chegaram ao Brasil, já existiam os índios, né? Só que os índios não tinham essa ideia de divisão de terras. Eles até hoje costumam viver todos juntos numa mesma localidade. Então, quem trouxe para o Brasil essa ideia de município, de divisão de terras, foi justamente os portugueses. E quando chegaram, aí eles começavam logo a construir a igreja por serem católicos, né? Eles, assim que descobriam, assim que exploravam os territórios, eles erguiam logo uma igreja e a partir da igreja era formada o vilarejo. E com o passar do tempo, esses vilarejos foram chamados de município. É tanto que ainda hoje, em várias cidades do interior principalmente, tudo gira, todo município é desenvolvido ao redor da igreja, né? Geralmente quando a gente chega numa cidadezinha do interior, tem a igreja logo na entrada e em volta da igreja vem as casas, vem o comércio, e é justamente por essa ideia que os portugueses trouxeram. Dentro do nosso estado de Pernambuco, temos 184 municípios espalhados em todo o estado. Herança histórica dos municípios. Muitas são as heranças deixadas pelos antepassados que ficaram até hoje. Temos uma grande variedade de elementos que ajudam muito a história a estudar os povos antigos. Então, a gente sabe que para se estudar a história, nada melhor do que estudar o passado, né? E justamente isso, a história, ela nos conta o que aconteceu, como surgiu cada cidade, cada vilarejo, a questão da chegada dos portugueses aqui no Brasil, como viviam os índios anteriormente. Então, tudo isso nos ajuda a contar a história do nosso município. Herança histórica dos municípios. Os municípios mais antigos geralmente têm um sítio histórico, repleto de elementos interessantes. Então, temos aí a cidade de Alta de Olinda, é um sítio histórico que tem várias histórias, várias datas, várias vivências, né, que aconteceram nessas localidades. Por isso a importância desses locais. Tiradentes, em Minas Gerais, São Luís do Maranhão, o sítio histórico de São Luís do Maranhão, e o Pelourinho, em Salvador, na Bahia. É importante lembrar que as construções dos municípios nem sempre foi pacífica. Muitos foram ocupados por meio de guerras com os indígenas que já ocupavam o território. Isso daí a gente sabe, né? E a gente conversa sempre em todo o início do ano sobre essa questão da tão falada descoberta, né? O Brasil não foi descoberto porque nele já existiam moradores, né? Os índios já viviam aqui no Brasil. A diferença é que os índios não tinham o conhecimento que os portugueses tinham, então, e por serem pacíficos, eles não tinham ideia de que tinha que nomear, que tinha que dar posse, ter posse dessas terras, né? Aí foi quando chegou os portugueses, né, os europeus, e
fincaram bandeira e falaram dessa questão da descoberta. E toda essa mudança, toda essa história, ela não veio pacificamente, ela veio com guerras, com mortes, principalmente aqui no nosso estado. Para exercitar a atividade, eu deixo para vocês no livro de história as páginas 45, 46 e 47. Leiam com calma, releiam cada questão, leiam o assunto, acompanhem com o livro e beijo para vocês. Até a próxima aula.